Bom dia, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Tem uma palavra para os nossos corações, que Deus abençoe grandemente o seu dia, uma excelente sexta-feira para todos vocês. Glória a Deus. A palavra hoje ela está em João capítulo 2, versículo do 1 ao 11. A palavra hoje ela está maravilhosa, tá, gente? Tem um pouco de teologia, um pouco de filosofia e um pouco de escatologia também, tá bom? Vai ser um grande direcionamento baseado na transformação da água para o vinho, tá bom? Vai ser maravilhosa esta palavra, né? Vai estar maravilhosa. Deixa eu só deixar uns tap-tap aqui na telinha e já iniciar essa maravilhosa palavra que o Senhor trouxe para o meu coração para entregar para vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês estejam com o coração aberto para receber esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver quantos tap-tap tem ali. 401, vamos chegar a 500 aqui, já tá bom. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu tomar só um bolinho de água. Bolinho de água aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. O tema, amados, é a água que virou vinho. A água que virou vinho, entendendo o povo e o propósito. A água que virou vinho, entendendo o povo e o propósito, que se encontra em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Vamos para a leitura. E ao terceiro dia fizeram bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita do vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amados, veja bem, o histórico, o povo daquela época, naquele tempo, o povo de Israel vivia sob o domínio do Império Romano. Era um povo oprimido, carregado de tradições religiosas, preso a rituais da lei. Nos casamentos judaicos, faltar vinho era uma vergonha enorme, algo que manchava toda a família. O vinho não era só bebida, era símbolo de alegria, honra, prosperidade. E a falta dele significava fracasso público. Fracasso público. E o que a teologia nos diz? Jesus manda encher talhas de pedra.
Olha o que Deus estava fazendo. Jesus manda encher talhas de pedra. E essas talhas eram usadas para purificações religiosas. Ou seja, ele pega algo ligado à lei e transforma em vinho. E isso é forte, amados. A lei limpava por fora, mas Jesus transformava e transforma por dentro. Ele está mostrando: a religião não vai te completar. Eu vou. A religião não vai te completar. Eu vou. E dentro da filosofia, amados, está aqui uma reflexão profunda. Veja bem, o ser humano, ele vive tentando manter a aparência. Assim como aquele casamento, tudo parecia bonito por fora, mas por dentro já tinha acabado o vinho. Veja bem. E isso é a vida de muita gente hoje. Sorriso no rosto, mas vazio na alma. E aqui está a quebra filosófica. A quebra filosófica. O problema do homem não é falta de estrutura, é falta de essência. E aonde que está essa essência? Aonde que está essa essência? Essa essência, ela está em nosso Senhor Jesus Cristo. Esta essência está em nosso Senhor Jesus Cristo. Falando espiritualmente, uma aplicação bem direta. Talvez você esteja assim. A festa ainda está acontecendo, mas o vinho já acabou. Ninguém percebeu ainda, mas você sabe. E hoje Jesus, nesse momento, está entrando na tua história. Jesus está entrando na tua história. Ele não pede vinho, ele pede água. Porque o milagre não começa no que você tem de melhor. O milagre não começa no que você tem de melhor, mas do que você tem disponível. Dentro da escatologia, há uma grande profecia do futuro. Sim. Veja bem, esse casamento, que se encontra aqui em João capítulo 2, versículo 1 a 11, ele aponta diretamente para algo maior, amados, para algo maior, as bodas do Cordeiro, Assim como naquele dia havia falta e Jesus supriu, havia risco de vergonha e ele trouxe honra, nos fins dos tempos a igreja será a noiva. Nos fins dos tempos a igreja será a noiva. Ei, Cristo será o noivo e o melhor vinho será servido lá. Oh glória! E isso significa: o fim não será de escassez, será de abundância. Bom dia, Zete. Amém, eu também creio, glória a Deus. Ei, vem mais pertinho aqui, escuta isso aqui, ó. Infelizmente, tem gente vivendo de aparências, mas Deus está vendo que o vinho acabou. Ele manda te dizer hoje: eu ainda transformo o comum em extraordinário. Não importa se é água, se você colocar as suas mãos, aonde Jesus colocou você, tu irás brilhar. E se você colocar nas mãos de Jesus, vai virar milagre. E se você colocar tudo o que você tem nas mãos do Senhor Jesus, tudo vai virar
milagre. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que faça resplandecer o rosto sobre vocês, trazendo paz, amor, alegria e esperança para os nossos corações. Que Deus os abençoe e uma excelente sexta-feira para todos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu tenho um canal no YouTube. Procure lá, Evandro Barbosa, que esta live vai estar na íntegra lá, tá bom? Deus os abençoe.